O que é um milagre para você? Ah, Bispo Júlio, um milagre para mim é algo assim incrível, impossível, sobrenatural. Um milagre é sempre o natural acelerado. Olha só, lembra qual foi o primeiro milagre do Senhor Jesus? O primeiro milagre do Senhor Jesus foi transformar água em vinho, não é isso? Lembram disso? O que é transformação de água em vinho? Se não o processo natural em que a parreira capta água, a uva absorve essa água, e dentro daquele gomo de uva, dentro daquela uva, há uma grande concentração de líquido que espremido, filtrado, armazenado, por um processo se transforma em vinho. O que eu estou contando para você é o processo desde que a chuva rega a videira até o vinho, é um processo longo. O que é o milagre? É Jesus cortar o processo. Jesus pega a água e faz vinho. O processo para fazer vinho é longo, o processo para fazer vinho é demorado. E então, no momento de urgência, no momento de necessidade, ele corta o processo. O sobrenatural é o natural acelerado. Ele corta o processo e atende à necessidade imediata. Mas e os outros vinhos que Jesus tomou ao longo do seu ministério, e por várias vezes você vai ver isso ali? Foram vinhos que passaram por um processo. Nos outros jantares, os vinhos servidos eram vinhos que passaram por um processo. O que eu quero dizer para você é que por vezes na sua vida, em um momento de necessidade, em um momento de urgência, Deus vai acelerar o processo, cortar o processo e colocar você naquele ponto onde o milagre acontece. Onde de uma posição completamente crua e despreparada, Ele entrega o sobrenatural. Isso é um milagre. Mas na grande maioria das vezes, o processo vai se desenrolar. O processo com suas fases, com sua pressão, calor, frio, espera, descanso, isso é um processo. Quando o trigo é colhido, torrado, moído, amassado, mistura água, fermento, assa, a massa esfria, tem o pão pronto. Isso tudo é um processo. O processo da colheita, o processo de torrar o grão, o processo de moer o grão, o processo de fazer a massa, deixar a massa descansar, levar a massa ao forno, tirar do forno, esperar esfriar e então servir o pão. Tudo isso é um processo. Mas quando Jesus viu uma multidão faminta e necessitada de alimento para retornar para suas casas, à beira do mar da Galileia, o que ele faz? Ele corta todo o processo e sobrenaturalmente apresenta o pão que alimenta uma multidão. Nós estamos falando que o milagre, ele acontece no encontro de uma necessidade específica de Deus, em que Ele vai naquele momento suprir isto. Mas e todos os outros pães que Jesus comeu ao longo da história com os seus discípulos? Estes pães foi o grão colhido, o grão moído, a massa feita, a massa descansando, o pão sendo assado, o pão esfriando e então eles comendo. Talvez você está ansioso por um milagre e, se necessário for, Ele vai fazer. Mas quem sabe, o seu caso é apenas deixar o processo andar. Talvez você está naquele processo de moer a farinha,
um pouco cansativo, doloroso, desconstruir algumas estruturas. Quem sabe você esteja no processo de misturar a massa, acrescentar alguns elementos, enriquecer um pouco mais essa mistura que é a sua vida. Quem sabe você está no processo, eu vejo às vezes meu pai fazer o pão, meu pai faz pães maravilhosos, e eu sei que ele tem um tempo para deixar a massa descansar. Ele coloca a massa num canto e ela fica ali quieta, parece que nada está acontecendo, mas ali algumas ações são muito importantes para que ela tome o volume, para que ela ganhe o sabor, para que ela se torne uma massa adequada. Talvez você está nesse tempo do silêncio e do descanso. Quem sabe você vai ao forno, a coisa está aquecendo, mas está mudando sua estrutura. É um processo. Por isso que a Bíblia diz que uma das virtudes que nós precisamos é a perseverança. É a confiança de que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar. Quando Paulo fala dessa boa obra, não está falando de um milagre, porque o milagre acontece. Com certeza ele está falando de um processo, onde Deus nos pega em uma condição e nos leva a uma outra completamente diferente. Que Deus te abençoe com milagres no ponto certo e que você seja firme e perseverante na caminhada de um processo para que Deus lhe entregue exatamente aquilo que Ele tem planejado para a tua vida. Deus te abençoe, fica com esta palavra. Viva o Senhor Jesus, Ele reina para sempre. Um abraço.